desse mês que estamos falando sobre somos cartas vivas. E a semana passada, nós conversamos sobre quem está, todo humano é carta viva, todo humano é carta viva, porque ele está sendo lido pela sociedade. Se ele é ateu, se ele é piedoso, se ele é crente, né? Não importa quem seja a pessoa, ele está sendo lido pela sociedade. E a pergunta que nós fizemos é: quem está escrevendo essa carta em nós, na sociedade? Concluímos lendo os textos bíblicos, que João, por exemplo, nos ensinou que há uma consciência coletiva na sociedade que é influenciada pelo maligno. Ela não está endemoniada, ela não está possessa, ela não fez pacto de sangue com capeta, mas o João, apóstolo de Jesus, está dizendo: há uma consciência coletiva que rege a sociedade, que ela é focada em si mesma e que reproduz os instintos da natureza do Adão, o Adão que caiu, o Adão que se rebelou contra Deus, o Adão que está em briga com Deus até hoje. Por conta disso, a sociedade ela sofre essa influência. E isso não é demonizar o humano, absolutamente. O humano traz em si muito da natureza, não, muito menos, não é menos. Traz em si resquícios, né? Marcas da natureza de Deus, como por exemplo, senso de justiça, sentimento de compaixão, simpatia, empatia, um tonzinho de bondade. Mas esse mesmo humano que tem essas coisas extraordinárias, por exemplo, criatividade, né? Deus ele cria, mas o homem tem criatividade, é diferente, mas é algo que o Senhor nos deu à humanidade. Mas tudo isso passa pelo filtro da natureza do homem. Então, o mesmo homem que faz coisas bacanas de manhã, usa esses talentos dele para fazer coisas ruins à noite, ou vice-versa, né? Então, ele com a ciência, ele descobre uma tecnologia que sara, e com a mesma ciência ele faz uma bomba que mata. Então, esse é o humano. E hoje nós queremos continuar pensando sobre esse assunto. Somos cartas vivas a partir da minha e da sua, da nossa cosmovisão. Cosmovisão é o jeito que nós olhamos para o mundo, para a sociedade, a maneira de que nós nos enxergamos e enxergamos a sociedade. E esse não é um assunto novo, tanto que é tratado pelo apóstolo Paulo, que nós vamos ler sobre ele, sobre o que ele escreve hoje. E falar sobre essa cosmovisão. Nós somos influenciados, todo ser humano, irmãos, é influenciado. Eu venho de uma tradição cristã que dizia assim: olha, o mundo não pode entrar na igreja. Vocês já ouviram essa frase, né? Os mais antigos com certeza ouviram. Hoje quase não fala mais isso, né? Eu não ouço muito isso, mas eu também não falo mais isso. Mas o mundo não pode entrar na igreja. E a ideia era que o mundo era a vaidade, por exemplo, usar brinco, as meninas, né? Se produzir demais, os homens ficar participando dos prazeres da vida, como jogar bola. Olha que coisa terrível, né? Ir no cinema, ir no teatro, né? E outras coisas, né? Outras influências, ver televisão, enfim, um monte de bobagem dessas aí. Mas era um pouco a ideia de o mundo entrar na igreja. E o fato é que, para mim, era uma fronteira de resistência que a igreja tinha que criar, para que o mundo não entrasse na igreja. Mas aí a gente vai vivendo a vida e vai descobrindo que todo dia você está onde? No mundo. E como é que você está no mundo e não vai ser influenciado pelo mundo, né? Então isso não é possível. Então a intenção é boa, mas a leitura e a aplicação dela está incorreta e está inadequada. Então o mundo, a igreja primeiro, sou eu e você. E o mundo, quem é? Somos nós, né? Nozes.
Então eu e você somos igreja, eu e você somos o mundo. Eu e você que amamos e tememos a Deus, somos igreja. Eu e o ateu somos o mundo. Então o ateu ou não crente me influencia em alguma medida e eu a ele. Assim é a vida, assim é a sociedade. Nós influenciamos e somos influenciados, né? E isso vai formando a nossa cosmovisão, o nosso jeito de olhar e ver o mundo, né? Olhar para o mundo. E o texto que nós vamos ler aqui está em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Já nós vamos ler. Deixa só aberto aí. Mas o apóstolo Paulo vai falar um pouco dessa cosmovisão que era vivida pelos irmãos da igreja de Corinto. Não confunda, tá? É Corinto. Ela já não era uma igreja boa. Então não confunda o nome dela, por favor. Ela já era bem atrapalhada. Igreja de Corinto. Essa igreja, irmãos, quando você lê a 1ª e a 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, você diz assim: uau! E ele ainda chama isso de igreja. Era um pessoal atrapalhado, irmãos. Muita gente tem a ideia de que igreja é um clubinho dos limpinhos. Certo ou não? Muita gente vê a igreja inteira. Bom, a gente sabe de onde saiu isso, né? Fundamentalmente saiu da tradição católico-romana e a tradição evangélica abraçou isso, não fez a leitura adequada. Mas é um pouco a ideia de que é um clubinho dos limpinhos. Os limpinhos são a linguagem nova hoje, que a gente diz para quem se sente o pudico. Pudico, o puro. O puro é sangue puro. Então, a ideia que se tem é que a igreja é uma comunidade de gente pura, boa, que não erra, que não peca. E aí, quando a gente entra numa comunidade e vê um irmão amado dar um golpe no outro, você fala: o que é isso? Aí você vê um mentir para o outro, você vê um fazer uma traição, e essas coisas acontecem, irmãos? Sim ou não? Aí você diz: mas isso na igreja, eu vou embora daqui. Se é para ser assim, eu vou ser de onde eu já era. E de onde eu já era, eu era faixa preta em tudo isso. Eu achei que eu ia entrar num lugar onde todo mundo é limpinho. Bom, essa não é a leitura que o Senhor Jesus e os apóstolos e os profetas nos trazem sobre a igreja. A igreja é uma comunidade de gente chamada por Deus porque não presta. Tudo bem? A igreja é uma comunidade de gente chamada de Deus porque não presta. Estou usando esse presta aqui no sentido de é pecador. E quando é chamado e tornado igreja, não toma uma vacina da limpeza, que deixa ele limpinho. Não, ele é chamado para o convívio, na exposição ao tomar banho todos os dias, na palavra de Deus. E o tomar banho na palavra de Deus todos os dias vai arrancando dessa comunidade o cascão chamado pecado. Não vai tornando ela limpinha, vai fazendo ela autoconsciente. E na sua autoconsciência, ela entende melhor quem é Deus, percebe melhor quem ela é, baixa a bola, começa a dizer: Deus tem razão, e eu não estou aqui para julgar o meu irmão. Essa é a comunidade. Então, quando você lê o livro, as epístolas de Paulo a Coríntios, 1º e 2º, nessa perspectiva, você não se assusta, você diz: ok, está aqui uma igreja, gente atrapalhada, gente santa, gente piedosa, gente que está andando com Jesus há bastante tempo,
E está produzindo fruto que glorifica a Deus. E gente fazendo besteira. E gente travestida também, passando-se por igreja. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos ensinam a gente, dizendo assim: não mexa com isso. Trigo e joio cresce junto. Quem planta um é Deus, quem planta o outro é o inimigo, mas cresce junto, não mexe. Tem um dia que Jesus virá e fará a separação entre um e outro. Quando eu leio, por exemplo, o Apocalipse de João, e eu leio Jesus mandando uma carta a 7 igrejas da Ásia, que são povos, são comunidades locais, eu leio aqui e falo: meu Deus, ainda bem que eu não fui pastor dessas igrejas. Fora Filadélfia, irmãos, são igrejas, o povo atrapalhado. Aí quando eu leio bem, com quem eu identifico essa igreja? Diz aí. Com quem? Com a comuna de Cidade Ademar. Com a comunidade de Cidade Ademar, com a comunidade do Parque Bristo, comigo e com você como igreja. E que bênção que nós temos gente andando com Deus aqui entre nós. E que nos enche de alegria e de inspiração. Amém, queridos? Abra então a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, eles estão num ambiente, irmãos, a cosmovisão deles é de uma sociedade grega, desenvolvida na cultura grega, na filosofia grega, né, portanto, ocidental, que influencia a gente até hoje. E essa comunidade, essa cultura grega, ela celebra o conhecimento, a razão, a lógica. Ela celebra a intelectualidade, o intelectualismo. Ela celebra o humano como centro de inspiração. Ela celebra o corpo. Olha que interessante, gente. Ela cultua o corpo. Para a comunidade, para a sociedade grega, o corpo é cultuado, é celebrado, as artes, o esporte. Muito do humanismo moderno foi inspirado na cultura grega. Foi a volta à luz, a volta à ciência, ao conhecimento, ao logos, né, que é a palavra, o conhecimento. O humanismo da nossa modernidade foi inspirado lá. E é por isso que nós somos muito parecidos com ele. E vivemos a influência da cultura grega no Ocidente, aqui, o Brasil também, claro, né? Então, a igreja de Corinto, ela está nesse ambiente. Então, tem um pessoal que quer saber o que a razão diz. E tem um pessoal na igreja de Corinto que são os judeus. O judeu é aquele pessoal que ele entende a razão, ele gosta da razão, ele gosta da lógica, mas ele experimenta, ele confirma a verdade pela experiência. A verdade de Deus, ela é confirmada por maravilhas, por sinais. Então, representa aquele grupo que o negócio dele é: e o que a ciência diz? Tudo que você fala de Deus, ele diz. E o que a ciência diz? E o que a sociologia diz? O que a psicologia diz? O que a astrofísica diz? O que a psicanálise diz? O que a ciência diz? O que a física, a matemática? O que a ciência diz sobre esse assunto? Não, a ciência ainda não definiu nada. Não, então eu estou fora. Meu negócio é pisar na firmeza, ter a firmeza do fundamento da ciência. Esse é um grupo. É o grupo que está falando de método científico. E que hoje seduz muito a nossa sociedade. O outro, então, é aquele que entende que a verdade existe, mas ela é confirmada através de sinais. Eu quero dizer isso, sinais de Deus. Tem cura, tem maravilhas, o mar abriu, veio o maná do céu, veio um corvo trazer comida para alguém, caiu fogo do céu. Não, então não é a verdade. Não é. Eu gosto de poder. A pessoa fala com a boca cheia, né? Tem uns que faz uns negócios assim, pula, dá mortal, né? Faz assim. Tem um monte que é os irmãos do poder.
Eles creem na verdade, mas tem que ter né? Uma pessoa que veio visitar a gente aqui, ficou com a gente aqui, acho que uns 2, 3 meses, falou: rapaz, a igreja aqui é boa, gostei da doutrina, gostei dos ensinos, só está faltando poder. Eu não vou ficar aqui não. Falei: não tem problema, tem bastante igreja poderosa aqui na região, você fica à vontade para encontrar um lugar. E realmente ele não ficou com a gente. Por quê? Porque ela tem essa pegada parecida com o dos judeus que congregavam lá na igreja de Corinto: poder e sabedoria. Por causa disso, tinha rivalidade entre os irmãos. Tinha os irmãos do mistério, do fogo, né? E tinha os irmãos intelectuais, os que só ciência. E isso trouxe rivalidade entre os irmãos, trouxe um problema, trouxe um convívio ruim entre os irmãos. O apóstolo Paulo, como bom pastor, está escrevendo essa igreja e ajudando essas crianças a crescerem. E ele fala assim: olha, vocês estão parecendo criança. Ele usa o termo criança para falar dos irmãos que estavam muito limitados à cosmovisão influenciada pela sociedade. É isso que eu gostaria que você prestasse atenção. A igreja estava muito influenciada pela cosmovisão da sociedade, que ou falava de misticismo ou falava de ciência pura. Gente, eu lendo isso aqui, eu falei: não é possível, nós estamos exatamente nessa realidade, né? Na sociedade que a gente vive hoje. Por quê? Porque é assim que nós sofremos a influência, né? E aí o Paulo começa a escrever aos irmãos, chamando a atenção. Deixa eu ler primeiro, logo no comecinho, capítulo 1, versículo 4. Eu disse que ia começar do 18, mas deixa eu ler o 4. Ele diz assim: sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. O que eles receberam em Cristo Jesus? Graça. Então Paulo está dizendo assim: dou muita graças a Deus, porque vocês receberam graça. É como se ele estivesse dizendo: se não fosse isso, nós estaríamos na roça. Ele está dizendo: a graça de Deus alcança judeus e gregos, alcança os intelectuais, inteligentinho, e alcança os super espirituais que andam nas nuvens celestes, que estão totalmente conectados com seres espirituais, coisas inexplicáveis. Bom, ele diz assim: pois nele que é em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Desculpe, irmãos. Preste atenção no texto. Ele está dizendo que a igreja de Corinto está vivendo numa atmosfera de graça. E foram enriquecidos com o quê? Com conhecimento e palavra, não é isso? Conhecimento e palavra ele está sinalizando para quem? Para os gregos, que gostam de razão, intelecto. E ele continua dizendo: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Aí ele está sinalizando para os canela de fogo. Está dizendo: olha, tem dom, tem milagre, tem mistério, tem revelação, tem profecia, tem interpretação de língua. Então o Senhor enriqueceu vocês com as duas coisas que vocês naturalmente buscam. Mas ainda assim, eles não estavam valorizando, entendendo, absorvendo o que Deus já lhes havia dado. Deus já lhes havia dado sabedoria e ciência, mas não a fundamentada no pensamento grego. Mas eles não estavam percebendo isso. Deus já lhes havia dado dons mesmo. Naqueles dias, irmãos, havia um movimento chamado religião de mistérios, que não é, enfim, é religião de mistérios. Dá para você imaginar mais ou menos o que pode ser isso? Uma espécie de mistura de um monte de pensamento, de práticas religiosas que nós vemos na nossa cultura, por exemplo, brasileira. Também tinha lá. Então ele está dizendo: ó, o Senhor... eles tinham essa prática, mas o Paulo está dizendo: o Senhor já deu para vocês os dons espirituais. Eles então estão vivendo como quem? Está numa mesa farta,
de tudo que eles anseiam, mas estão buscando fora. Eles têm na mesa que Jesus deu para eles conhecimento, que é a revelação, Paulo fala aqui de palavra, e tem os dons do Espírito, que é algo produzido pelo Espírito mesmo, e não pelas religiões secretas de mistério. Mas eles têm isso na mesa, mas eles estão olhando para a mesa? Eles estão olhando para onde? Para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para as mídias. Eles estão lendo, eles estão olhando para a sociedade que está com as luzinhas brilhando e piscando para eles, dizendo: ciência é aqui, poder é aqui. E eles já têm isso na mesa, que é chamado igreja. O Senhor já havia dado isso para eles. Quando nós pensamos nesse tema, na verdade, nós estamos estudando esse assunto já faz algum tempo, e esses dias nós estávamos aqui num estudo bíblico, a terça-feira, e aí a Val falou assim: nós somos cartas vivas. Eu falei: puxa, é esse tema que eu estava procurando um tema, porque a gente queria conversar. E ela falou: somos cartas vivas. Eu falei: é isso. Ela deve ter pensado lá no texto, né, de Coríntios mesmo. E eu falei: puxa, é isso, somos cartas vivas. Eu e você somos essas cartas. A igreja de Corinto era essa carta. Mas que tipo de impressão eu e você estamos deixando ser impressa mais ou menos em nós? Aquilo que Deus já nos deu com a sua graça, ou aquilo que nós estamos olhando para fora da graça do Evangelho? Aquilo que nós já recebemos como igreja, ou aquilo que nós achamos que está fora? É como alguém que recebe uma herança, tem essa herança, mas não desfruta dela, porque ele está olhando para fora. Conhecimento e ciência, onde tem? Vamos pesquisar nos livros da ciência moderna. Ora, a ciência moderna é uma bênção de Deus para nós, irmãos, é uma dádiva. Eu tomo comprimido, por exemplo, para dor de cabeça, e dou glória a Deus por isso. Tem uma irmã que teve um câncer, fez um tratamento e hoje está totalmente curada. E nós damos glória para quem? A Deus. Mas qual o caminho que foi usado? A ciência, porque é uma expressão de Deus, é uma bênção de Deus, mas ela é fruto da razão, da racionalidade, do bom senso, da pesquisa, da dedicação, mas ela está limitada ao homem, ela não transcende ao homem. Então, eu posso estar desfrutando da sabedoria de Deus, que está escrito no livro dele, mas esperando respostas para a vida da ciência. Por exemplo, como que eu educo meu filho? Alguém diz assim: a sociedade hoje está de cabeça para baixo, com as pernas para o alto. Como que educar o filho? Bom, existem vários métodos científicos modernos para você educar o filho, que te dão vários caminhos, muito úteis, e que nós podemos usar. Mas quando você vai olhar os fundamentos desses métodos, que é da ciência, e que é positiva, e que é boa, e que traz respostas boas, é um conhecimento, é uma sabedoria. Quando você vai avaliar, comparar aos fundamentos da sabedoria que está na palavra de Deus, você diz: ixi, não está batendo, não está coadunando, não está passando no filtro das Escrituras. Com quem que eu fico? Bom, o irmão mais moderno vai dizer assim: ah, pai, a Bíblia é boa. A Bíblia é boa, eu gosto da Bíblia, eu até gosto dela. É inspirada, tem uns negócios bacanas lá, mas está ultrapassada. Ela não foi escrita para educar os filhos do século 21. Ela foi escrita para educar aqueles bichos lá naquela época lá, porque nem tratava a criança como gente. É assim, irmãos? Aí nós ficamos num conflito. Quem que eu ouço? A ciência ou as Escrituras? Bom, aqueles que entenderam que estão sentados a uma mesa, que o Senhor já
disponibilizou a ele a sabedoria de Deus, ele vai buscar nas Escrituras as fontes, os fundamentos. A Sol acabou de lembrar aqui um texto bíblico, que diz assim, ensina, vamos lá, o que ela falou, irmãos? Ensina sua criança, o pequeno, né, no caminho que deve andar, depois que ele crescer, não se desviará. Aí você diz, mas tem crente que desvia? Tem gente que cresce na igreja, ouve na igreja e desvia? Como é que é isso? Bom, esse texto não está dizendo que se você pegar uma pílula da Bíblia e enfiar na cabeça do seu filho, no coração dele, nunca mais ele vai desviar, não. Está dizendo que você vai pôr uma semente lá. E essa semente vai germinar, e ela vai brotar, e ela vai fazer raízes, e mesmo que ele saia da comunidade da fé, essas raízes vai perseguir a vida dele toda, e o tempo todo vai dizer para ele, que o que ele recebeu dos pais, é testemunho de Deus, e é isso que inúmeras vezes, faz com que eles voltem para a casa do pai. Por quê? Porque os pais cumpriram a missão. Mas e os métodos modernos? Olha, tem muita coisa que você pode usar, tem muita coisa que não passa. Mas para eu entender se passa ou não passa, eu tenho dois caminhos para fazer. Ou eu estudo a Bíblia, ou eu converso com quem estuda. Senão não vou saber. Aplica-se isso, por exemplo, para a carreira. A nossa sociedade, irmãos, ela tem muita disputa de interesses, né? Há muita disputa de interesse. Mas deixa eu lembrar um aqui, que é um dos mais poderosos que tem, que é um bichinho chamado mercado. Vocês já ouviram falar desse bichinho chamado mercado? Quem está ouvindo notícia ultimamente, está ouvindo muito falar sobre o mercado, né? A mão do mercado. Né? O que é o mercado, irmãos? Ora, todos nós temos desejos. O mercado, além de ser aquele sistema organizado que produz algo que eu desejo, ele usa uma outra ferramenta que é de marketing. E nisso, ele produz em mim uma necessidade que eu não tenho. Além da que eu já tinha, então ele diz, por exemplo, qual a necessidade que eu já tenho? Eu preciso comer. Pô, aí tudo bem, é uma necessidade fundamental. O mercado já vai usar isso para produzir um alimento e pôr preço e controlar a minha alimentação. Se eu tiver dinheiro, eu como mais, como menos, ou não como, vou precisar de ajuda de alguém. Essa é a nossa sociedade, não é assim? Mas ele dá um passo além. Ele cria dentro do tema alimento, ele cria um super alimento que faz você ficar maravilhoso. Pronto, você tem que comer esse, você tem que comprar esse. E aí ele cria uma necessidade. Olha para o seu vizinho, olha como ele é maravilhoso, e você não é maravilhoso. Você se sente mal e você vai trabalhar e lutar, e vai fazer hora extra, e vai trabalhar igual um desesperado. Por quê? Porque você tem que ficar maravilhoso, igual o seu vizinho. Ele criou uma necessidade em você. Isso acontece com carro, com estética, com namoro, com marido, com mulher, com filho, com trabalho, com casa, com o que eu tenho, com o que eu deixo de ter. O mercado, então, ele estabelece, ele é igual um maestro que fica dizendo para a gente assim, ó, vamos lá, ele fica igual um maestro dizendo para você o que você tem que comer, beber, calçar, vestir, casar, como o seu filho tem que ser. Seu filho não é tão extraordinário como o do vizinho. Ah, mas você precisa pôr naquela escola. Mas eu não tenho como. Não, se vira. Vai trabalhar. Vai, péssimo. Vai atrás do seu dinheiro. E põe naquela escola. Põe naquela universidade. Mas ele precisa ser maravilhoso. Bom, e nós vamos sendo regidos por esse mercado. Irmãos, esse mercado é cruel, ele é feroz, ele não tem coração, não tem mente, ele só tem cifra. É do Satanás? É do capeta? Não, é da consciência coletiva. Ó, você está vestido de roupa, eu também, nós estamos sentados numa cadeira, estamos num ambiente. A gente está aqui nesse ambiente e tem gente assim, puxa, a gente podia
Eu também faço isso. Podia estar aqui num lugar melhor. A gente estava conversando com o Ayrton essa semana sobre isso. A gente precisa melhorar o espaço, o estacionamento, tarará. Por quê? Porque é uma necessidade, mas também há um mercado dizendo, é isso que as pessoas querem, e querem mesmo. E não estou dizendo que não quer, é criado uma necessidade. Bom, gente, nós vamos nos tornando refém disso. Esse mercado, ele influencia a mim e a você como igreja. Tá bom, pastor, mas e aí, o que eu faço? Eu estou comentando tudo isso para você poder ler quem está imprimindo o seu jeito de ser e viver. Você está na mesa, desfrutando da sabedoria de Deus e do Espírito de Deus? Ou você está buscando sabedoria fora e espiritualidade fora? E quando usa mesa, eu estou falando do que Deus já nos deu. Paulo está falando isso, olha, o Senhor deu para vocês isso, enriqueceu vocês, mas eles estavam vivendo como pobres, como quem não tinha nada, e estava mendicando alguma coisa de fora. Isso é influência do maligno sobre a igreja. Ok, pessoal? Isso é muito importante nós entendermos para continuarmos nosso pensamento sobre somos cartas vivas. Quando nós dizemos que somos cartas vivas, nós não, o apóstolo Paulo diz que somos cartas vivas, ele não está dizendo que Deus como é que fala? Ele não está falando de determinismo, irmão. Determinismo é aquele pensamento que diz assim, Deus, que chama destino. Deus escreveu o seu destino. Seu destino está nas estrelas. Seu destino está o Deus escreveu o seu destino. Eu estou me esforçando, mas não dá certo. Meu Deus escreveu. Não adianta. Eu casei com essa coisa linda. Deus escreveu. Eu estou nesse emprego, não consigo crescer. Se Deus escreveu. Mas nós não encontramos isso na Bíblia, irmãos. Nós encontramos isso nas religiões, principalmente as chamadas kármicas, que são religiões que pregam a encarnação. Elas dizem que tudo está determinado e você está no processo de purificação. Isso é um karma, porque está escrito. Então, se você nasceu pobre, pode lutar, mas é porque Deus tem um processo de purificar. Por que eu estou passando isso? É muita prova, é muita tribulação. Calma. Deus sabe, e sabe mesmo, mas Deus está te purificando. Eu, por exemplo, estou a purificação que não acaba nunca. Você também é assim? E tem hora que saem umas lascas que você falou, eu não sabia que o negócio estava feio assim, não? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. O que as Escrituras nos ensinam não é determinismo. É que Deus é soberano. Soberano para Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Tudo está acontecendo diante dele no mesmo tempo. Aliás, quando você estuda física hoje, você entende que isso só acontece com a gente que está no planeta Terra, certo, pessoal? Aqui estamos nesse sistema. Fora disso, não tem. Então, para Deus, o Deus que criou todas as coisas, não tem isso. Ele conhece todas as coisas. Só que Ele deu para mim e para você uma coisa chamada responsabilidade. Então você diz assim, eu sou livre para fazer o que quero. Não é. Jesus me libertou. Calma. Ele te libertou. Ele está te libertando de quem você é. E do fim que você teria por ser quem você é. Mas você está num processo de libertação. Por isso que aqui é uma comunidade onde nós estamos nos lavando diariamente nas Escrituras. Amém, pessoal? Então, nós temos responsabilidades. Isso quer dizer que eu preciso ter consciência que eu vivo nessa sociedade que influencia, eu vivo debaixo dessa pressão que está sobre todos nós, mas eu tenho uma fonte de revelação que é a palavra de Deus, é de conhecimento, é de sabedoria. Eu tenho as marcas do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. E nós podemos conviver no mundo sem beber dessa fonte, como quem acha que essa fonte vai matar a nossa sede. Nós já temos uma fonte para matar a nossa sede, que é a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus.
Olha o que o Paulo fala. Versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que... Nós estamos no capítulo 1, versículo 8, né? Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Como que está escrito aí? No dia, ou até o dia do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ele quem? O Jesus que te chamou, o Cristo, o Deus que te chamou. Ele manterá você firme. Irmãos, isso não é bom, não é para dar um glória ou não? Pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Irmão, se o Senhor te chamou, Ele vai trazer você, Ele vai conduzir você até o dia que Ele voltar, até o dia que Ele te chamar. Ah, mas eu tenho medo. Não tenha medo. Você tem medo quando você não tem fé, ou quando a fé é baseada na tua fé. Mas a salvação não é baseada na minha fé, a salvação é baseada na fé que Ele me deu. É como se fosse um anzol que Ele lançou, pegou no nosso beiço, e você sai batendo e Ele vai te trazendo, vai te trazendo, vai te trazendo. Tem hora que Ele solta, você fala, estou livre de novo. Aí daqui a pouco Ele dá um tranco e vai trazendo você de novo. Aí você, igual um peixe, vai se rendendo, e vai descobrindo que Ele te chamou para te salvar, para te transformar, para te dar vida, e vida com abundância. Os cristãos, irmãos, quanto mais tempo estão andando com Jesus, menos resistente fica a palavra, porque a gente começa a concordar, Deus tem razão. Vamos falar comigo aqui, só para o método. Deus tem razão. E você? Eu estou errado, certo ou não? Deus tem razão. Busque a fonte, leia a fonte, e você vai descobrindo que o Senhor, quando a gente fala de Deus tem razão, é só uma linguagem, né, irmãos? Quem busca a razão somos nós, os humanos, né? O Deus não tem esse assunto, vocês entenderam, né? Ele está dizendo assim, Ele manterá vocês irrepreensíveis no dia do Senhor, ou até o dia do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, gente, vocês são atrapalhados. Longe de mim falar isso para nós mesmos. Mas ele está dizendo, vocês são atrapalhados, mas o Senhor vai levar vocês até lá. Ah, vai. Minha mãe dizia assim, você vai virar gente. Ah, vai. E ela tinha razão, eu acho que eu virei gente, estou virando gente. E glória a Deus pela vida dela, porque ela me ensinou. Mas era uma linguagem que ela usava para me dizer, não, você não vai ficar desse jeito, não, você vai virar gente. Ou seja, você vai cada vez se tornar mais humano. E o que é o Evangelho, irmãos? Senão a chamada para eu e você virarmos gente, virarmos humanos. Versículo 18, por favor, não durma agora, hein? Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Oh, maravilha, glória a Deus. Que poder, tem gente matando, destruindo para ter poder, dentro do padrão da sociedade, não é só dinheiro, é poder, é mais do que status, é poder, é quem manda, é quem controla. No meio da comunidade da fé, nós aprendemos com Jesus e com os apóstolos, não deve ser assim. Ele fala assim, Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo, mas se eu sou Senhor, servir vocês têm que seguir meu exemplo. Sirvam uns aos outros. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, o que está escrito? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É esse texto aqui para a sociedade moderna, pós-moderna, moderna líquida, sei lá que nome que é hoje, para a nossa sociedade, rejeitarei a sabedoria dos sábios, destruirei a inteligência dos inteligentes. Acabou comigo, porque eu gosto de racionalidade, eu gosto da método científico, eu gosto da lógica. Ótimo, goste mesmo de tudo isso, use mesmo tudo isso é bom, mas para a revelação de Deus não serve para nada. O Paulo está dizendo, Deus decidiu não usar a inteligência de vocês, nem a lógica de vocês, nem a racionalidade.
nem a sensibilidade, a espiritualidade que vocês inventaram. Deus decidiu se revelar através da loucura do Evangelho. Então, quando alguém chama você de quadrado, de louco, de besta, de não sei o quê, não se ofenda, eles têm razão. Quem está nos salvando é uma mensagem louca. Perdão, dá a cara, isso é coisa para trouxa. Sim ou não, pessoal? Irmão, dá a cara, dá a cara para bater no outro lado do chefe, é mais fácil, né? É ou não é? O chefe bate de um lado, tem que dar a cara do outro. Você tá bom, quero meu salário no final do mês. Mas e dar a cara para bater dentro de casa? Para a esposa, para o marido? E não é bater, que se bater você tem que denunciar. Tá bom? Denuncia e vimos com apoio aqui que a gente já vai com você na delegacia. Mas nós estamos falando de essa sujeição, esse exercício de estar pronto para experimentar o que o Senhor nos ensina. Depois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20, vamos lá aqui, gente, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Gente, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se Jesus se revelou para você, se não fez isso, olha, clame a Ele com toda a força do seu coração, e peça: Senhor, se revele para mim. Mas se Ele já se revelou para você, essa mensagem é para quem o Senhor já se revelou. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou aniquilar a sabedoria do sábio, a inteligência do inteligente. E o questionamento dele é: onde está esse povo todo, o sábio, o erudito, o preparado, o inteligente, o intelectual, o racional? Onde está esse povo todo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Está escrito aqui, irmãos, olha, está escrito, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ele está dizendo, a sabedoria dos homens não conhece a Deus. Geografia, ciência, física quântica, sociologia, psicologia, psiquiatria, nós já falamos muito bem disso aqui tudo, ok, pessoal? Mas não se conhece a Deus através dessas vias, porque o Deus que vai se encontrar lá é um Deus deformado, é um Deus Frankenstein, é um Deus que é retalhado e vai sendo construído para atender às explicações que essas ciências maravilhosas e úteis para nós nos traz. Mas Deus decidiu: eu vou me revelar, mas não será pela inteligência dos homens, não será pela espiritualidade que eles criaram, será pela revelação por Cristo Jesus. Ele diz assim, o versículo 22, os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo. Que Cristo, irmãos? É o Cristo do Apocalipse. Você lê no Apocalipse, lá no capítulo 1, o Cristo que aparece lá, irmãos, ele é uma coisa estrondosa, ele é luz. O João fala, olha, o cabelo dele é branco igual a lã, a boca dele sai palavras que constrange qualquer um, ele podia manipular todo mundo, ele não faz isso. Ele tem glória, poder, majestade. Quando eu vi ele, eu caí, falei, vou morrer, acabou. Aconteceu isso com Isaías, com Ezequiel, todo mundo que teve alguma experiência nesse sentido, eu vou morrer. Mas o Jesus que o Paulo está pregando não é esse Jesus, é o Jesus crucificado, porque ele é vergonha para gregos e judeus, ele é escândalo para quem faz contas para entender o triunfo de Deus, ele é uma vergonha para quem entende que alguém tão poderoso quanto Jesus não poderia ser humilhado numa cruz. Ele é uma vergonha
Jesus é uma vergonha, Jesus é um escárnio. Mas no mundo politicamente correto como que a gente vive, ninguém vai dizer que Jesus é uma vergonha, é um escárnio. Fala, não, Jesus é um gente boa. Jesus é gente boa. Jesus fez coisa boa. Ó, grande filósofo, hein? Você acredita em Jesus? Gente boa. Oh, gente boa. Grande filósofo, grande revolucionário. Olho para ele, eu já lembro de alguns revolucionários de hoje ou do século passado, retrasado. É uma boa referência. É a diminuição de Jesus. É uma outra maneira de dizer que Jesus é de fato uma loucura. Mas Deus decidiu se revelar através desse evangelho do Cristo crucificado. E quando você olha para o Cristo crucificado, que é o que nós vamos celebrar a ceia agora, quem que você vê lá, irmãos? A sua imagem não é do Deus que criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. João fala, ele estava no princípio, todas as coisas foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você olha para o Cristo da cruz, você não vê o homem que andou sobre as águas. Quando você olha para o Cristo da cruz, você não vê o homem que ressuscitou, um menino, uma mãe que perdeu um filho, uma viúva que perdeu o único filho que tinha. Você não vê ele, você vê um homem pobre, fraco, frágil, humilhado pela religião, humilhado pela política, humilhado pela ciência, humilhado pela cosmovisão da época, humilhado pela ciência da época. Paulo está dizendo, é esse Jesus que eu prego, gente, o Cristo crucificado. O nosso Cristo não anda em BMW, não andaria num camelo de ouro. O nosso Cristo não andaria com a carruagem de prata. O nosso Cristo não pisaria num homem, nem numa mulher, nem diminuiria uma criança. O nosso Cristo estaria indignado com os processos de injustiça da nossa sociedade, com a violência, com a discriminação. O nosso Cristo estaria, ele não é essa imagem da religião. O nosso Cristo, irmãos, é um Cristo crucificado. E por que o nosso Cristo é um Cristo crucificado? Ouça aqui, irmãos. O nosso Cristo é um Cristo crucificado, porque Ele não cabe na minha e nem na tua razão. Nada explica um Deus morrer pendurado pelas mãos de réis mortais como eu e você. Quem matou Jesus foi os sábios da época. Quem matou Jesus foi os inteligentinhos da época. Os canela de fogo da época mataram Jesus. Não faz sentido. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou pregando o Cristo crucificado, que confunde judeus e que confunde gregos. Mas para quem está sendo salvo, essa mensagem é o poder de Deus. Quando eu olho para Cristo crucificado, sabe de quem eu lembro? De mim. Quem eu sou de verdade, sem máscara, sem estar travestido, sem estar me escondendo atrás de religião, sem estar me escondendo atrás de dogmas. Quando eu olho para Cristo crucificado, eu vejo lá como que eu fico doente, como que eu posso estar doente, enfermo, deformado. Mas Ele morreu para me curar das minhas doenças e dessa deformação física, mental, psíquica, emocional, estrutural que eu tenho. Quando eu olho para Cristo na cruz, eu lembro do amor do meu Deus que eu não conheço direito, mas Ele me amou. O Paulo fala assim, gente, quando Deus chamou vocês, não eram... Olha, Paulo está dizendo, olha entre nós aqui, é isso que está escrito lá, irmão, lê lá. Entre nós não são muitos os inteligentes, os intelectuais, os capazes. O Senhor nos chamou dentre os muitos capazes, chamou os que não são, para confundir os que são, os que não eram, os que não tinham, para confundir quem era e quem tinha, quem não era inteligente, sábio e científico, para confundir quem é tudo isso. Ele está nos chamando, irmãos, para um caminho de acomodação a uma nova cosmovisão da vida e da sociedade.
Você está cansado da sociedade como ela é? Você está cansado de tudo como tem sido? Religião, governos, política, relacionamentos? Você está cansado de tudo isso? Isso traz desgastes. Mas se Cristo está imprimindo o evangelho dele em você, isso não te põe a desistir, isso te põe a se indignar e produzir respostas. Eu vou concluir lendo aqui Isaías, capítulo 58. E o texto que eu vou ler, ele parece só um texto religioso, mas nesse ambiente, a religião e a política se misturavam. No nosso é diferente? Não. Recentemente, nós vimos a eleição no Brasil, e vimos os crentes, que cantavam assim, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, te amo meu irmão. Aí veio a eleição, somos porco, olha, somos corpo, assim bem, o quê? Só peste, você é da direita? Você é da esquerda? Satanás, sai de perto de mim. Essa é a igreja, essa é a igreja. Não fiquem achando que nós somos mais bonitos que os irmãos de Corinto, não. Não fiquem achando que nós não estamos tão doidos quanto os irmãos de Corinto. Por isso que o Senhor está nos dizendo que nós somos cartas vivas, escritas com o dedo de Deus e lida por todos os homens. Mas eu não sou um boneco, eu tenho responsabilidade. Ele não diz, senta aí Moisés, eu vou escrever na marra, não. Ele está me convencendo. O lance lá do anzol do peixe, ele está me convencendo, e ele está escrevendo em mim, e ele está insistindo comigo. Só que ele faz isso na vida, no dia a dia, às vezes me puxando a orelha. Já recebeu um puxão de orelha de Deus? Ele dá, não quebra a orelha, não arranca a orelha, mas você sente tristeza, mas você não fica mal, você fica agradecido. Não é? Esse negócio de puxar a orelha não é muito bom, não é, irmãos? Eu vou encerrar lendo com vocês Isaías 58. Ouça aqui a leitura. Olha que coisa extraordinária. Não estou falando de religião, estou falando de vida, razão, ciência, mas também de revelação. Irmãos, o Espírito Santo, eu imagino o Espírito Santo com sede de nos abraçar, sede de nos encher, mas nós já estamos cheios. Eu já estou cheio. Como é que você enche um copo que está cheio? Não enche. Eu já estou cheio. Ciência, tecnologia, os canelas do espiritualidade, da loucura, dos não sei da onde. Nós estamos tão cheios. Como que o Senhor vai me encher mais? Eu tenho que me esvaziar, não é? Me esvaziar de mim, das minhas loucuras, loucuras da ciência, que é tão boa, loucuras dessa espiritualidade barata, que ajudam, sei lá se ajuda, mas parece que algumas pessoas ajudam. Eu ia num lugar orar, irmão, no monte, e eu ia lá, e sempre gostei de ir. Eu ia de noite, com vários irmãos da comuna aqui, sempre fui. Aí, enfim, tinha gente lá caindo em cima, e teve umas coisas lá que eu falei, não, é melhor ir de dia. Aí comecei a ir de dia, ia só de dia com alguns irmãos aqui. Aí chegava lá, irmãos, de verdade, eu entendo que tem muita gente que vai lá e faz bem ir mesmo. Faz bem porque deve soltar os demônios, tudo lá. O demônio que eu digo é essas coisas na mente, né? Você via gente vestida de branco, com capa nas costas, voando assim, correndo como se estivesse voando. Eu via de tudo, irmãos. Mas eu gostava de ir lá, só que sempre me atrapalhava, porque quando eu estava orando lá com os irmãos, ficava orando, aí começava alguém cantar, do jeito que a pessoa cantava, as coisas que eu via me atrapalhavam. Eu decidi começar a orar em casa mesmo. Eu vou orar em casa, orar quinta-feira a gente tem uma reunião aqui, irmãos, que é demais. É só os pobres de espírito, vem orar.
É aqueles que estão sentindo falta de alguma coisa, vem orar. Aí você conversa com os irmãos, aí mistura oração, compartilha, com confissão de pecado, com necessidade, aí ora, canta. Tem um irmão que canta maravilhosa, toca maravilhosamente, tem um irmão que canta que é uma coisa maravilhosa. Uns irmãos, né? Uns irmãos. Mas aquele coisa gostosa, orar, é orar. E claro, se você quiser ir no monte, não estou falando, pode ir, fica à vontade. Mas a gente se embriaga, irmãos, buscando tanta coisa fora, quando o Senhor já nos deu tudo aqui dentro. Nós já temos, nós já recebemos. O que nós estamos buscando mais? Nós precisamos nos esvaziar. O Espírito Santo quer nos encher. Nós estamos cheios de tecnologia, irmãos. É muita tecnologia, é muito estímulo, é muita vibração, é muita agitação. Falta silêncio dentro de nós para ouvir o Espírito. Por quê? Porque é televisão, é YouTube, é as mídias, é os amigos, é uma agitação. Se você bobear, você vem no culto e vamos ler a Bíblia. Aí você abre a Bíblia, Salmo 91. Aí você, poxa, essa propaganda aqui eu não tinha visto. Rapaz, esse carro. Aí você encosta, meu Deus do céu. Amém. Opa, acabou o culto, Puxa, eu nem comprei o carro ainda. Depois eu vejo isso aqui, essa besteira em casa. Acontece ou não? Não aqui, mas acontece em outros lugares. Irmãos, nós estamos muito agitados. E o Senhor está nos ensinando. Nós somos cartas vivas. E Ele que está escrevendo em nós. Paulo fala assim, olha, eu vou me consumir e vou me deixar consumir pelo Evangelho, por amor a vocês. Ele não está falando por amor a Deus, por amor a vocês. Por quê? Porque Ele ama a Deus, mas não se ama a Deus sem amar o irmão. Não se vive o reino sem se consumir pelos irmãos. Esse negócio de igreja me consome. Oxi, não tem outro caminho. Viver em comunidade consome a gente. Mas Deus nos chamou para isso. Senhor, eu te amo. Eu cantava uma música quando eu era jovem que era: eu quisera ir ao campo missionário. Hoje eu não estou cantando bem, mas eu canto melhor que isso. Vocês conhecem essa música? Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Eu cantava isso, irmão, aquela coisa gostosa, chorava. Falava, Senhor, eu quero. Senhor, é verdade, o Senhor sabe que eu quero mesmo. Aí o Senhor começa a me mostrar minha família, minha casa, meus irmãos, casamento, relacionamento, comunidade. Aí Ele fala, vamos parar de cantar e vamos fazer missão? Vamos parar de falar o que você quer e vamos fazer o que eu já mandei você fazer há muito tempo. Missão é o exercício de amor nos ambientes que nós convivemos. Puxa, queria ler Isaías, lê ou não lê, irmãos? Só porque vocês não responderam eu vou ler de raiva agora. Gente, eu vou ler rápido, tá? E nós vamos partir o pão. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram mesmo. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E dizem, por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O que tem a ver empregado com jejum? Jejum espiritual. Empregado é trabalho. Não, para Deus não faz diferença. Para Deus o jejum e explorar o outro estão no mesmo ambiente. Então não vem com carinha de santo que jejua e ora e está sugando o trabalhador, o funcionário, com o que convive com você dentro da sua casa, e falando isso é injustiça. Esse jejum aí, nós estamos encerrando hoje a nossa jornada de jejum, oração e meditação nas Escrituras. Não é regime para ficar magro, é jejum.
E tem gente que jejuma fica bravo, vamos ver? Seu jejum termina em discussão, rixa, briga e socos brutais. Quando estou jejuando, não fala comigo. Você sabe que eu estou na fase de jejum, eu fico irritado. Eu estou jejuando, não fica me tentando, eu estou jejuando. Você está me irritando. Você está vendo que eu estou jejuando? Que testemunho maravilhoso. Hipócrita, que tem que anunciar que está jejuando para todo mundo. Jejum, irmãos, mexe com a nossa natureza. É isso mesmo. Se jejua, você fica irritado, às vezes treme. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aprazível ao Senhor? O jejum que desejo, porventura não é este? Solte as correntes da injustiça. Solte as correntes da injustiça. Deixe na sua cabeça sempre funcionar assim, a partir da sua casa até o governo. Eu quero justiça no meu país, sim, e dentro da sua casa, você age com justiça? Solta essa injustiça, solta, não fica agarrada nela, solta a partir do seu ambiente de convivência, para você ter autoridade, paixão e amor para exigir isso dos governantes. Solte as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos para romper o jugo. O que é jugo? É dominação econômica, sexual, de poder de palavra. Eu domino porque eu penso mais rápido, eu falo mais rápido, eu controlo mais. É dominação por idade, é dominação por força bruta, é dominação, seja ela qual for. Aqui tem, solta, deixa, para com isso. Por quê? Porque o Senhor vai te oprimir. Ele é pai. E não é pai relaxado, que diz, não pode bater, não pode corrigir. Não, bater que eu digo é corrigir, né? Não pode disciplinar. O que o bichinho vai virar? Vai virar o quê? Vocês sabem o que vai virar, né? Ele fala assim, o pai que ama, corrige. Deus não é desequilibrado igual eu, que às vezes vai corrigir e pesa a mão. Mas Ele corrige. Não é partilhar sua comida com o faminto? O jejum que Deus quer de nós não é isso? É partilhar sua comida com o faminto? Compartilhe o pão com o faminto. Bom, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, ouça aqui, aí sim a sua luz irromperá como alvorada. Deus está escrevendo em nós. Deixa o Senhor imprimir a vida dele na sua vida. Isso trará transformação na nossa sociedade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é quem nos chamou. Jamais nós escolheríamos o Senhor, porque a nossa loucura e a nossa vaidade jamais nos deixaria, Senhor, escolher o Senhor. Nós faríamos outros deuses, mais a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas o Senhor nos chamou. Obrigado por nos chamar, Senhor. Quantas vezes nos encontramos resistente à sua voz, mas obrigado por nos chamar, por nos corrigir e por nos dar a certeza que sim, o Senhor nos conduzirá até o dia do nosso encontro. Obrigado, Senhor, por estar escrevendo em nós o seu amor e a sua vontade, para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade. Obrigado por nos estar tornando semelhantes ao teu Filho Jesus, mais gente do que jamais fomos, mais humanos do que jamais fomos. Obrigado por nos encher de esperança, quando vivemos numa sociedade desesperada, e que deposita suas esperanças na ciência ou na religiosidade, Senhor, barata, criada pelos homens.
Obrigado por nos dar uma mesa farta, farta de sabedoria, farta de conhecimento, farta de dons, farta de revelação, farta de mistérios que são teus. Senhor, enche a sua igreja do seu Espírito Santo. Visita a sua igreja no poder do seu Espírito Santo. Faze-nos sentir a alegria da sua presença, o prazer de te ouvir, o prazer de obedecer a sua voz, que nos faz tão bem. Faze-nos, Senhor, retornarmos ao caminho. Faze-nos, ó Deus, nos submeter à inscrição que o Senhor está fazendo em nós, escrevendo em nós, Senhor, a história do Deus que ama os homens, para que os homens leiam em nós o seu amor, leiam em nós a sua justiça, leiam em nós a sua misericórdia, leiam em nós a sua bondade, a sua compaixão, a sua empatia, esse poder de se colocar no lugar do outro. Que os homens leiam em nós que nós somos teus e que o Senhor os chama para também fazerem parte dessa família. Nós te louvamos por isso e te agradecemos disso em nome de Jesus.